Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre declarar variáveis, constantes e estruturas de decisão em Python. Antes de mergulharmos nesse mundo de programação, vamos começar com uma inquietação. Vocês são iguais a mim, que pensa que programadores são como pintores renascentistas? Fazemos obras de arte sem uma folha em branco? Pense nisso enquanto exploramos esses conceitos incríveis juntos. Antes de começarmos, preciso dar uma informação importante. Python tem duas características principais. É uma linguagem interpretada, ou seja, não precisa ser compilada para código de máquina para que seja utilizada, o que a torna um pouco mais fácil de ser utilizada. Python também é uma linguagem organizada por indentação. Mas o que significa isso? Imagine um código em Portugal para escrever um texto na tela se uma dada variável inteira é igual ou maior que 10. Vamos para o código? Vamos criar o nosso código inteiro variável igual a 10. Se variável maior do que 10, escreva o número é maior que 10. Perceba que os blocos de código são organizados dentro de chaves. Ou seja, tanto faz estar organizado bonitinho quanto não. Estando dentro das chaves, tudo funciona ok. Já em Python, a indentação, isto é, a distância para a margem esquerda do arquivo, é muito importante. A indentação em Python é um conceito fundamental que se refere à forma como o código é estruturado e organizado. Em Python, a indentação é usada para delimitar blocos de código, como loops, condicionais, funções e classes, em vez de usar chaves ou palavras-chave como em muitas outras linguagens de programação. A indentação é realizada usando espaços em branco, geralmente 4 espaços, embora alguns programadores usem 2 espaços ou 8, antes das linhas de cada código de bloco. Aqui está um exemplo em Python simples para ilustrar a indentação. Vamos para o código? Então imagine o mesmo bloco de código. Variável igual a 10. Se variável maior do que 10, print a variável é maior do que 10. Percebam que nós não temos mais chaves. Então, a instrução é definida pelo espaço aqui à margem da esquerda do nosso arquivo. E a instrução if é separada por 2 pontos. A indentação é importante em Python porque determina a estrutura e a lógica do programa. O uso consistente da indentação facilita a leitura e a manutenção do código, tornando-o mais legível. No entanto, se você não seguir a indentação corretamente, o código pode gerar erros de sintaxe ou executar de maneira inesperada. Agora, vamos ao objeto da nossa aula: variáveis e constantes em Python. Lembrando que uma variável é como uma caixinha onde podemos guardar informações, como números, palavras ou até mesmo resultados de cálculos. Em Python, para criar uma variável, usamos a sintaxe simples de atribuição, que consiste em dar um nome à variável e atribuir um valor a ela usando o sinal de igual. Por exemplo, vamos imaginar que você está criando um programa para calcular a média das notas de uma turma. Você pode criar uma variável chamada nota1 e atribuir a ela o valor 8.5, por exemplo, que seria a primeira nota. Assim, a declaração seria nota 1 igual a 8.5. Além disso, em Python existem diferentes tipos de dados que podemos armazenar em variáveis. Por exemplo, temos os inteiros, ou números inteiros, os floats, que são números com casas decimais, as strings, que são sequências de caracteres, e muitos outros. Vamos pensar em um exemplo. Imagine que você está criando um jogo de adivinhação de números. Você pode criar uma variável chamada número secreto e atribuir a ela um número inteiro como 42. Assim, a declaração seria número secreto igual a 42.
Dessa forma, ao longo do programa, você pode utilizar essas variáveis para realizar cálculos, comparações e exibir mensagens personalizadas aos jogadores. Lembrando que é importante escolher nomes significativos para as variáveis, para que fique mais fácil entender o que elas representam no decorrer do código. E não se esqueça de que em Python, a indentação, o recuo, é fundamental para indicar o bloco de código associado a uma variável. Agora, vamos falar sobre declarar constantes em Python. Uma constante é como um tesouro que guardamos com muito cuidado, pois seu valor não pode ser alterado ao longo do programa. Em outras palavras, uma vez que atribuímos um valor a uma constante, ele permanece fixo. É importante destacar que, por convenção, as constantes em Python são escritas em letras maiúsculas, para facilitar a identificação e diferenciá-las das variáveis. Mas tudo é uma questão de convenção, visto que em Python não conseguimos bloquear a modificação desses elementos. Nós já vimos hoje um exemplo de if-else. Vamos explorar um pouco mais? Vamos criar uma variável chamada do tipo escolha e usar a função input. A função input equivale à função leia do Portugal. Então, escolha uma opção entre A, B ou C. Se, ou em Python, if escolha for igual à letra A, vamos dar um print. Parabéns, você escolheu o certo. Else if, ou o equivalente ao se, não se, else if escolha igual a B, vamos imprimir que pena, a opção B não é válida. E podemos usar a função se não, em Python equivale ao else. Vamos imprimir. A opção C é de longe a pior. Para executar, podemos apertar o play aqui e ele executa todo esse bloco de código. Então, selecionando, vamos digitar a letra B. Que pena, a opção B não é válida. Essa ideia aqui é utilizando a instrução if, else dentro do Python. E com 3 informações, if, elif e else. Esse conjunto de instruções nos ajuda a entender como ler uma entrada do usuário e também como usar o if-else no Python. As estruturas de decisão if-else são como bifurcações no caminho, permitindo que nosso código se adapte a diferentes situações e tome decisões específicas com base nas condições estabelecidas. Vamos a outro exemplo? Suponha que você tem 3 notas parciais, prova 1, prova 2 e trabalho. Você pode usar estruturas de decisão if-else para verificar se você foi aprovado ou não, com base nas seguintes condições. Se a média das provas, prova 1 e prova 2, for maior ou igual a 7 e a nota do trabalho for igual ou maior a 6, você está aprovado. Caso contrário, você está reprovado. Vamos para o código? Vamos clicar aqui em mais código para criar uma nova linha. A variável prova 1 vai vir de um float dentro de um input com a seguinte mensagem: informe a nota 1. A variável prova 2 vai vir também de um float, de um input, pedindo a nota 2. Por fim, nós temos a nota do trabalho, que é de um float, informe a nota do trabalho. Segundo nossas regras, eu vou calcular a média das provas. Média é igual a prova 1 mais prova 2. Tudo isso dividido por 2. E vamos utilizar o if-else para responder nossa pergunta se o usuário está aprovado ou reprovado. If média
maior ou igual a 7. E if média maior ou igual a 7. E em Python é a instrução AND. Trabalho maior ou igual a 6. Print aluno aprovado. Else print aluno reprovado. Vamos executar? Pediu a nossa primeira nota 8. Segunda nota 3. Terceira nota, a do trabalho, 8. Aluno reprovado porque a média é menor do que 7. Neste código, o programa irá calcular a média das provas e verificar se a nota do trabalho atende aos critérios de aprovação. Dependendo do resultado, você receberá uma mensagem de aprovação ou reprovação. Chegamos ao final desta aula sobre variáveis, constantes e estruturas de decisão em Python. Ao longo dessa jornada, exploramos diversos tópicos importantes que são fundamentais para o desenvolvimento de programas. Para consolidar e aprofundar os seus conhecimentos, aqui estão os próximos passos que vocês devem seguir. Primeiro, acessem a plataforma e leiam o texto de aprofundamento. Esse material complementar irá fornecer mais detalhes sobre os conceitos abordados nesta aula, além de exemplos adicionais para fortalecer o seu entendimento. Respondam às questões de quiz disponíveis na plataforma. Essas perguntas permitirão que vocês testem e validem os seus conhecimentos adquiridos. Certifique-se de compreender bem os conceitos antes de responder. E por último, participem do fórum e respondam a questão aberta proposta. Compartilhem suas reflexões, dúvidas ou experiências relacionadas aos temas abordados nesta aula. Além disso, interajam com seus colegas, comentando nas respostas de pelo menos 2 outros colegas. Essa troca de ideias enriquecerá ainda mais o aprendizado coletivo. Lembrem-se sempre de que a prática é essencial para aprimorar as habilidades em programação. Portanto, aproveitem esse momento para realizar exercícios adicionais, criar pequenos projetos e explorar outras fontes de aprendizado. Até a próxima!